Olá, seja muito bem-vindo ao canal Smart Crypto. No vídeo de hoje, abordaremos o tema da ADA Cardano e compartilharei minhas expectativas em relação às suas movimentações. Acredito que seja uma excelente opção, especialmente para aqueles que dispõem de um capital mais restrito para investir. Não se esqueça de deixar o seu like e participar do nosso grupo gratuito. Antes de começarmos, gostaria de compartilhar uma mensagem com todos vocês. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Mateus 6:33. Agradeço a todos vocês. Vamos agora iniciar o nosso vídeo. Anotem as regiões de possíveis compras para a Cardano. Fala, turminha! Muito bom dia! Que Deus possa abençoar o seu dia, o seu final de semana. Hoje vamos falar de Ada Cardano. Eu tenho algo interessantíssimo para falar para vocês aqui. Pode ser uma ótima oportunidade vocês ter Ada Cardano visando o longo prazo, tá? Então eu vou falar sobre algumas expectativas de movimento que eu tenho sobre ela, o que eu penso lá pro longo prazo, aonde ela pode atingir. Será que ela tem chances mesmo de chegar a $5? E é isso que eu vou falar nesse vídeo aqui, tá? Antes de começar, já gostaria de pedir o seu like, pedir para você se inscrever no canal e também convidar você para participar do nosso grupo gratuito, tá? Bom, pessoal, um recado muito importante. Eu acredito que a gente sim, desde que, sempre falo isso, né? As moedas que estão respeitando as suas bases de demanda, que é todo aquele processo normal que eu já expliquei para vocês, né? Do mercado, acredito sim que a gente está muito próximo de ter uma alta valorização nos preços, tá? Principalmente das altcoins. Então eu acredito que o dinheiro de fato está nas altcoins, beleza? Tudo que eu vou falar para vocês aqui nesse vídeo é relacionado ao momento atual do mercado, é claro, né? O mercado muda o tempo inteiro, a gente tem que se adaptar às mudanças do mercado, beleza? Mesmo que vou falar para vocês aqui a minha expectativa para o longo prazo. Pessoal, algo importante. Eu sempre fico ligado para fazer minhas realizações. Não é porque eu tenho uma expectativa dessa moeda chegar a $5 lá no futuro, que pode demorar um ano, um mês ou 30 anos, tá? O primeiro sinal que ela me der após um rompimento ou estando numa zona de oferta, né, uma resistência, como vocês conhecem, eu faço a minha realização desde que ela me dê sinais. Caso ela continue subindo sem mostrar que vai cair, é claro que eu sigo com a moeda, tá? Então, um recado muito importante que eu falo direto para vocês, esse papo que as moedas vão valer 1 milhão, vai passar o Bitcoin, isso é de anos, tá, pessoal? Então vocês têm que tomar muito cuidado. Vocês podem pesquisar no YouTube Ada Cardano, por exemplo, tá? Mas vocês podem pesquisar várias moedas. 2021, quando essa moeda tava subindo aqui, sei lá, eu não tô falando de canal específico, mas tem 90% das pessoas falavam que essa moeda nunca mais ia voltar, né? E após um rompimento de topo, ou seja, se você tava comprado lá embaixo, você teve aí basicamente um lucro de mais de 1000% e não realizou a moeda ou deixou para realizar aqui embaixo. Por quê? Porque falavam que a moeda ia não sei na onde. Esse falavam é o que judia muita gente, de muita gente, a pessoa não realizar, tá? Claro que a gente tem uma boa expectativa porque a moeda fez o processo que eu explico para vocês direto aqui, e no futuro é romper o topo histórico, tá? Mas esse processo de rompimento de topo histórico pode acontecer de uma vez só, né? Claro que daí, por exemplo, é um exemplo, tá? A moeda subir aqui, subir aqui, subir e sair rompendo o topo. Pode acontecer? Pode. Por quê? Nós não mandamos no mercado. Mas algo que vocês têm que estar ciente é que se o mercado subir de uma maneira reta, igual foi no passado, quando acontece esse tipo de movimento, fiquem espertos para realizar. Por quê? Se o mercado subir deixando falhas, que eu já expliquei para vocês, ele vai voltar. Agora, quando o mercado sobe enroscando, testando as regiões, isso é um movimento de convicção. Ou seja,
O mercado vem aqui, quebra uma estrutura, né? Volta a testar sua base, vem quebrando a estrutura novamente. Uma tendência clara de alta, mas testando as suas bases. Isso se chama movimento de convicção. Agora, quando o mercado sobe dessa maneira, reto, você só tem uma certeza, que ele vai voltar. Não sabemos quando, mas que ele vai. Então, só para que vocês fiquem espertos, quando o mercado iniciar, eu acredito que a gente vai ter boas puxadas do mercado, e eu vou explicar aqui dois possíveis movimentos que eu vejo para ADA Cardano, e daí vocês administrem a operação de vocês como vocês quiserem, tá? Não esqueça de deixar o seu like. Também, se você quiser acessar a área de membros do YouTube, tem vários vídeos exclusivos lá. Bom, vamos lá. ADA Cardano. Primeiro ponto, eu acho que ela é um ótimo investimento para o longo prazo? Sim. Acredito que, principalmente para você que tem pouco capital, é uma moeda barata, e acredito que ela tem um potencial de entregar ótimas operações, ótima porcentagem de lucro, tá? Bom, vamos lá. Vamos começar aqui lá no passado para a gente entender um pouco o que aconteceu com a ADA Cardano e o que que a gente tem. Ó, vamos pelo gráfico mensal para que vocês entendam um pouquinho o que eu falei sobre a movimentação. A gente tinha lá uma movimentação inicial de ADA Cardano lá no começo de baixa, certo? Então o mercado vem aqui, reverte a sua movimentação, formando um choque, uma mudança de característica, já que a gente estava numa tendência até então de baixa. Então houve uma reversão de movimento, tá? E aí o mercado começa a disparar, 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 e a partir disso ele deixa um buraco. Vou falar dessa maneira para ficar de fácil acesso para vocês. Por que o buraco? Porque não houve negociação no candle anterior e nem depois dele. Então isso aqui é o Farvalley Gap, certo? E aí depois ele sobe, também deixando um baita de um Farvalley Gap no gráfico mensal. Então, se acontecer isso de novo, vocês podem ter a certeza que o mercado vai voltar. Nesse caso aqui demorou um ano, né? É o que eu falo direto. A média que o mercado tem demorado para fechar as suas falhas é mais ou menos isso, um ano, tá? E aí o que que a gente entende? E o que eu acabei de falar, que a gente sabe que o mercado vai voltar mais cedo ou mais tarde, e por isso que entra o meu processo de realização. Porque se eu sei que aconteceu isso e eu estou comprado numa zona dessa, no primeiro sinal que o mercado dá, eu busco por realização. Vamos lá no gráfico semanal para vocês entenderem um sinal que o mercado dá de realização. O mercado rompeu o topo lá no passado, certo? Já temos que ficar esperto. Rompeu o topo, zona de oferta, zona de resistência. Por quê? Vocês estão vendo o que está acontecendo com o Bitcoin. O que que acontece? Muita gente comprando o ETF e os grandões realizando o Bitcoin. Por quê? O mercado precisa de liquidez. Então precisa de contraparte. E é por isso que entra a manipulação do mercado. Imagina que coisa mais linda do mundo lá no passado. Esse pivô de alta na ADA Cardano. O que que você entende disso aqui? O mercado vai continuar subindo infinitamente. Fez um pivô de alta. Mas por isso que eu falo para vocês, não comprem o topo. Mesmo que você viu essa movimentação, se você tivesse comprado aqui, ó, e com o seu risco abaixo dessa região, tá certo, você estopou aqui com 10, 15% e evitou uma queda de mais de 100%, muito mais, né? Tá? E aí o que que o mercado indica lá, ó, rompeu o topo, o que que qualquer sinal que o mercado dá aqui, a gente tem que sair fora. Uma micro quebra de estrutura, ó. Nesse ponto aqui, eu já ficaria esperto para realizar. Ah, depois o mercado veio e raspou a liquidez do topo. Tudo bem, mas eu entendo isso aqui como um sinal de fraqueza já, tá? E uma manipulação, uma possível manipulação. Então eu já fico esperto para realizar. Ah, poderia ter acontecido de fazer isso aqui e continuar subindo? Poderia. Mas a gente só vai saber depois que o movimento já foi. Ou seja, se eu tenho uma operação pagando lá 500, 600, 700%, é claro que eu vou realizar, tá? Não vou ficar deixando meu dinheiro na mesa, beleza? Então, basicamente é isso. E o que que a gente entende lá? Vamos lá, a partir dessa movimentação de ADA Cardano, o mercado quebra a sua estrutura principal, chamada de choque, né?
E a partir disso, o mercado deixa um Farvalley Gap nessa região, que eu acabei de citar, e deixa o grandão ali do mensal. O que o mercado vem? Fazer todo o seu processo para fechar a sua falha. E aí o mercado fecha o seu Farvalley Gap, isso é um ponto importantíssimo, porque o Farvalley Gap é uma região de liquidez, certo? E se a gente tem uma base sólida dessa aqui, quando o mercado faz um rompimento, pode parecer meio complexo, mas não é. Quando o mercado faz um rompimento dessa maneira de reversão, né, principalmente de movimentação, e ele rompe a estrutura principal, que até o momento era de baixa, deixando os Farvalley Gaps, os FVG, a gente também entende isso aqui como uma urgência de mandar o mercado para cima. Ou seja, houve muita demanda, houve muita procura compradora e os compradores estavam dispostos a pagar o preço que for para empurrar o mercado para cima, tá? Então a gente entende isso aqui também como um movimento de urgência, tá? E eu gosto bastante desses movimentos, principalmente quando rompe a estrutura, consegue reverter, beleza? E aí, o que a gente tem a partir disso? O mercado veio aqui, trabalhou toda a sua região de Farvalley Gap e ele cria uma zona de fundo nessa base do Farvalley Gap, certo? Então, repare que o mercado faz uma entrada de confirmação quebrando essa estrutura, formando um novo choque. Então é isso aqui que é importante pra gente, tá? Ah, depois o mercado veio aqui, raspou a liquidez e continuou subindo. Melhor ainda. Porque o mercado raspou a liquidez e quebrou uma nova estrutura. Então esses movimentos acabam sendo muito fortes. Beleza? Então, agora, o que a gente tem para a ADA Cardano? O que ela está segurando aqui é nos 50% dessa movimentação. Dessa pernada de impulsão dela, certo? Então, aparentemente, ela indica que ela está no processo corretivo e a gente tem uma grande chance de fazer isso aqui. Isso é uma expectativa de movimento, certo? Então, se fosse para entrar em, como vocês gostam de falar, acumular a moeda, eu começaria a comprar a Cardano nesse preço atual que ela tá. Então, aí, vou falar as duas expectativas que eu tenho de movimento, tá, pessoal? Para vocês entenderem. E se ela subir daqui, para vocês fiquem espertos sobre o que pode acontecer. Então, para mim, acumular essa moeda, deixa eu falar os valores primeiro para vocês entenderem, tá? Eu compraria um pouco nessa região que ela tá, de 0,48 aqui mais ou menos, né? É região. Vamos colocar 0,50. Então, eu compraria um pouco aqui. E aí, eu deixaria para comprar ela só na região de 0,32. Vamos lá, 0,50. Deixa eu arrumar, ficar bonitinho. 0,50. Primeiro ponto de compra da ADA Cardano. 0,32, segundo ponto de compra de ADA Cardano. Terceiro ponto de compra, 27,10 mais ou menos, tá? Região. E caso ela volte até a sua extremidade, o que eu não acredito, mas eu gosto de deixar em aberto, até a região de 0,22, certo? Aqui você teria 4 zonas de bases de compra, né? Que é conhecido como suporte. Bastante interessante para essa moeda, tá? Então anotem os valores caso vocês queiram, né? Para que vocês possam se posicionar corretamente, beleza? O que eu penso como expectativa de primeira movimentação para a ADA Cardano? O melhor cenário seria que a ADA Cardano rompesse essa estrutura aqui em cima, que é a região do 0,70. Certo? E para fazer basicamente igual aquela movimentação da Solana, quebrando a estrutura, que daí a expectativa é que volte, para depois subir, certo? Então, se a ADA Cardano respeitar essa região de 50%, a expectativa é que ela venha tocar esse cara aqui em cima. Que é um order block. Ou seja, a expectativa é que a ADA Cardano venha testar a região de 1,10. Isso como uma expectativa de movimentação. E aí, o que eu faria? Eu realizaria
ou ficaria esperto para realizar ela nessas regiões. Porque se ela subir dessa maneira, a minha expectativa é que ela recue daqui, faça um movimento parecido com isso aqui, para depois subir de novo. Tá? Isso é uma expectativa de movimentação. Agora, na minha visão, qual seria o melhor cenário para mim, né? Porque na minha visão seria o melhor cenário, mas eu não mando no mercado. O melhor cenário para mim é que ela fizesse esse movimento que ela tá fazendo, fizesse isso aqui e viesse testar essas regiões aqui de baixo. Entenderam? Antes de subir. Então ela faz essa movimentação que ela tá fazendo, vai ali no topo. Isso aqui vai depender bastante da movimentação do Bitcoin, tá? Mas para mim o melhor cenário é que ela fizesse esse tipo de movimento. Por que para mim é o melhor cenário? Porque ela já estaria fechando essa zona. E aí a expectativa, vocês já entenderam, deixa eu apagar aquilo ali, seria que a partir daqui ela já engatasse o seu processo de alta, tá? E por que essa zona também? Porque aqui existe um Farley Gap mensal, de novo, deixado nessa região aqui de baixo, aonde a gente vai se posicionar, junto com o Order Block. Beleza? Então, essas seriam as duas possibilidades de movimento que eu vejo em ADA Cardano. Se ela subir daqui e conseguir romper essa estrutura do 0,70 aqui, provavelmente ela vem até a região de 1,10, 1,15, até 1,20 ali. Mas aí eu tenho uma expectativa que se ela fizer isso antes, ela recue. Certo? Agora, se ela voltar, testar essas bases aqui de baixo primeiro, aí eu tenho uma boa expectativa que ela vai direto. Claro que ela pode dar um enrosco aqui, mas aí a gente tem uma expectativa que ela não precisa voltar até a extremidade novamente. Ela já estaria fechando essa zona aqui de baixo, tá? Isso é o que eu vejo para a ADA Cardano nessas duas possíveis movimentações nesse cenário que ela tá, certo? Quando a gente se trata entre uma base para saber se a gente está pagando barato ou caro numa moeda, a gente está pagando barato em ADA Cardano, só para avisar vocês, tá? Visando a estrutura que o mercado tem entre mínima histórica e máxima histórica. Então, a gente ainda está numa região que vocês gostam de falar, né? De promoção, certo? Então, ADA Cardano, eu, na minha opinião, aconselharia bastante vocês terem ela na carteira, beleza? Bom, vamos lá. Quando a gente se trata de alvos, existe diversas maneiras de você projetar, né? Como o próprio nome já diz, a projeção de alvo. Que basicamente você pode projetar como um pivô macro, fazer isso aqui e projetar que ele vai chegar lá, não sei na onde. Beleza? Mas em todas as situações, para esse alvo acontecer, precisa romper a estrutura macro. Não adianta a gente ter uma projeção que o mercado não vai romper a estrutura macro, né? Mas a gente tem uma expectativa que vai. E também existe um modo de passar uma projeção de alvo que é baseada na frequência do mercado, que é a estrutura do mercado, certo? Então, quando a gente replica a estrutura do mercado, porque os HFTs, né, que são os robôs que eu já expliquei para vocês, eles trabalham em base de frequência, tá? E a gente teria basicamente para ADA Cardano um alvo entre a região de 5 a 6 dólares para o longo prazo, desde que o mercado dê continuidade à sua movimentação de alta. Então eu acredito que a gente tem sim uma grande chance de chegar entre 5 a 6 dólares para a ADA Cardano, tá? Lembrando que, importantíssimo para, pelo amor de Deus, pessoal, mercado rompeu o topo histórico, né? Essa projeção de alvo pode ser para acontecer daqui um mês, um ano ou 30 anos, é o que eu falei, tá? Então, o mercado rompeu o topo histórico. Tocou lá na região de 4, um exemplo. Deu sinais que vai cair igual eu mostrei,
eu não vou ficar esperando os 5. Deu sinais, eu realizo. Por quê? A gente aqui tá falando de uma operação, dessa base que o mercado tá, se a gente tiver a expectativa dele voltar antes, que seria o melhor cenário, de muito mais de 1000%, pessoal. Né? Até a região de 5, se ela for, de fato, a gente tá falando aí de quase 1500%. Então é uma baita de uma operação. E se ela enroscar na região de 4, que pode também, a gente tá falando de 1000 e quase 1200%. Então é uma baita operação. Principalmente para quem tem pouco capital, eu consideraria bastante investir em ADA Cardano. Eu consideraria, tá? A movimentação que ela indica são boas, tá? Aparentemente é movimentação muito interessante para continuar subindo. E o que eu falei, melhor cenário para mim seria que ela já voltasse aqui, né, e fizesse basicamente esse movimento para que eu possa comprar mais, tá? Porque eu não sou o tipo de cara que, por exemplo, eu aqui nessa região que ela tá, é um ponto de compra. Mas eu não vou chegar aqui e vou colocar 300 mil, certo? Vou colocar uma quantia X nesse primeiro ponto. Se ela subir daqui e fizer uma expectativa que a gente também já tem de movimento, infelizmente ela vai subir com um valor menor, meu, certo? Mas caso ela faça isso aqui, eu tenho bala para comprar mais ela. E aí subir de fato carregado com ela. Beleza? Então basicamente é isso que eu vejo para ADA Cardano, pessoal. Eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Lembrando também que... não sei se eu falei isso no começo do vídeo. Se eu não falei, era para ter falado. Tô preparando um vídeo para vocês, como vocês podem analisar uma criptomoeda para hold, para longo prazo, de uma forma que seja fácil e de fácil entendimento, né? Porque não adianta eu ficar explicando um monte de coisa aqui que é um pouco mais complexa e vocês não entender. Então eu estou preparando algo, era para ter entregado hoje, por sinal, mas não ficou como eu queria, porque eu quero trazer algo que vocês entendam, para que vocês de fato se utilizem do vídeo, tá? Do que eu estou falando ali, para que vocês consigam ganhar dinheiro no mercado, tá? Principalmente na questão de DCA. Não existe esse papo, pessoal, na minha visão. Ah, eu vou acordar hoje, 3 horas da manhã, eu vou comprar onde que tiver a moeda. Isso é ilusão. É ilusão. É o que eu falei pra vocês. Imagina a galera que falou isso lá em 2021. Daí acordou em 2022, pronto, não tinha mais dinheiro. Entende? Então a gente não sabe o que pode acontecer com o mercado na manhã. Pode acontecer coisas boas? Claro. Não sabe, mas também pode acontecer algo ruim. E aí? A gente tem que estar preparado para isso, tá? Então, as minhas expectativas para Ada Cardano são excelentes. Eu consideraria bastante ter ela. Gosto bastante desse tipo de movimento que ela fez. Mesmo que ainda ela não rompeu a estrutura principal. Acho que é bastante suficiente essa microestrutura que ela quebrou, tá? Olhando pelo gráfico mensal, tá bonito. E eu consideraria ter ela pro longo prazo, beleza? Espero que eu possa ter ajudado vocês de alguma forma, pessoal. Mostrando a minha visão sobre a Ada Cardano. E é isso. Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana. Lembrando que tem panorama amanhã. O fechamento semanal do Bitcoin vai ser muito, muito importante. Fiquem de olho. Provavelmente a gente vai ter uma expectativa do que pode acontecer com as altcoins e com o Bitcoin aí, dependendo do fechamento semanal, né? Apesar que para complicar, eles devem colocar o fechamento acima, daí vai ficar bem complicado. Mas a gente vai ver, beleza? Até mais, pessoal!